No agitado cenário europeu do começo do século XX, a arte se renova em diferentes movimentos. Em comum, todos eles pretendiam criar referências estéticas adequadas ao dinamismo dos novos tempos. No início do século XX, a Europa se encontrava em intensa turbulência. Problemas de natureza política e conflitos entre países vizinhos deram início a desentendimentos locais que acabaram provocando em 1914 a Primeira Guerra Mundial. Ao lado da instabilidade política, as pessoas tinham também de construir um novo olhar para a vida, agora transformada pelo impacto das descobertas tecnológicas que começavam a causar espanto. Considerado a era da eletricidade, o século XX viu surgir o telefone, o telégrafo sem fio, o aparelho de raio-x, cinema, automóvel, avião, invenções que ampliaram o domínio sobre o espaço e o tempo. A ciência descobriu mundos invisíveis. Seres minúsculos passaram a ser identificados como inimigos muitas vezes mortais. A teoria da relatividade abalou certezas centenárias e quando Einstein afirmou a relatividade do tempo e da distância, transformou o modo como as pessoas percebiam a realidade e avaliavam o universo. Nada mais era definitivo, nada era certo. Com o surgimento da psicanálise, Freud identificou o inconsciente humano, revelou o impacto dessa força desconhecida sobre as noções tradicionais de identidade, personalidade, responsabilidade e consciência. Mais uma vez, as certezas ruíram. E assim, as dimensões da vida e do pensamento não podiam mais ser orientadas pelas referências herdadas do passado. Os primeiros anos do século XX foram o cemitério no qual seriam enterradas as convicções do passado e o berço no qual nasceria uma civilização marcada pela incerteza e pela relatividade. Nas 3 primeiras décadas do século XX, o cenário artístico europeu também vivia um movimento de grande agitação. Diferentes movimentos artísticos, denominados vanguardas, surgiram para estabelecer novas referências para a pintura, a literatura, a música e a escultura. O novo século precisava criar as próprias referências estéticas. É nesse contexto histórico-cultural que nascem o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. E praticamente todas as vanguardas lançaram manifestos. Esses manifestos eram textos que divulgavam as propostas das novas formas de expressão artística e definiam estratégias formais para alcançá-las. Cada uma dessas vanguardas que surgem no início do século XX apresentam um projeto próprio, mas todas elas têm a intenção em comum de romper radicalmente com os princípios que orientavam a produção artística do século XIX. Podemos então resumir o projeto artístico dessas vanguardas como um movimento ousado que quer libertar a arte da necessidade de representar a realidade de modo figurativo e linear. O desafio enfrentado pelos artistas é claro: encontrar uma nova linguagem capaz de expressar a ideia de velocidade, capturar a essência transformadora da eletricidade, o dinamismo dos automóveis. Por esse motivo, toda a produção artística de vanguarda terá um caráter de ruptura, de choque e de abertura. A ruptura se dá com os valores e princípios do passado, o choque com as expectativas do público. A abertura é marcada pela busca de novos modos de olhar e interpretar a realidade em permanente estado de transformação. Nos últimos anos do século XIX, Paris é a capital cultural da Europa e pulsa com a agitação característica da Belle Époque. É o auge dos cafés literários, onde artistas e filósofos se encontram para avaliar o impacto que as descobertas tecnológicas e as transformações científicas trarão para a humanidade. É nesse contexto de produção que as vanguardas são elaboradas e diferentes grupos de jovens se organizam em torno de líderes que assumem o papel de propor e divulgar novos caminhos para a arte.
Surgem então os manifestos, como um meio de dar maior visibilidade às propostas das diferentes vanguardas. O contexto de circulação dos manifestos é o jornal. E ao lado dos manifestos, pinturas e esculturas começam a ser expostas em salões e galerias de arte, provocando grande impacto no público da época. O espírito agressivo das vanguardas, anunciado no Manifesto Futurismo, é confirmado pela reação, de modo geral horrorizada, do público à apresentação da primeira obra cubista, o quadro As Senhoras de Avinton, de Pablo Picasso, que mostra 5 prostitutas nuas, com o rosto e o corpo deformados. E passado o espanto inicial, o público parisiense dos salões e galerias acostuma-se à nova arte e reconhece que os artistas nem sempre seguem os caminhos tradicionais para fazer circular suas ideias.